Gravando. Bom, minha gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adriano Peixoto, sou aqui do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia e estamos juntos mais uma vez para uma conversa, né? No caso de hoje, nós vamos falar sobre a psicologia organizacional do trabalho no interior do Estado, o ensino e a atuação. E para falar desse tema, hoje nós recebemos 3 psicólogos organizacionais e do trabalho, que vão discutir, a partir das suas experiências e das suas vivências, essa temática. Nós temos hoje conosco Rayana Santedico Andrade, ela é a coordenadora do Colegiado de Psicologia lá no IMS UFBA, IMS Instituto Multidisciplinar de Saúde, lá em Vitória da Conquista. Rayana, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Seu microfone está desligado. O nosso segundo convidado é o Magno Macambira, também psicólogo, também coordenador do colegiado do curso, só que da Universidade Estadual de Feira de Santana. Magno, seja bem-vindo. Obrigado. E nossa terceira convidada é a professora Verônica Cortes, da Univasf, lá no Vale do São Francisco. Eu estava dizendo que era o interior do estado, mas ela diz que ela está em Pernambuco, em Petrolina, não está em Juazeiro, na Bahia, mas é como se fosse. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada. Estou aqui no Vale do São Francisco, representando as duas regiões hoje. Pois, a ideia é por que esse tema, na verdade, é um tema importante para a gente, né? E aí eu colocar um pouco isso antes de começarmos. Nós, aqui na Universidade Federal da Bahia, somos ainda o único programa de pós-graduação acadêmica do Estado. E nós temos uma linha de pesquisa nessa área da psicologia organizacional e do trabalho. E uma das funções do programa é justamente formar quadros, né? Formar quadros para que possam atuar no ensino e na pesquisa nessas diversas regiões, ou no nosso Estado. Então, compreender essa realidade, pensar essa realidade, discutir essa realidade é fundamental para que a gente possa pensar que ações podem ser tomadas, o que é que a gente pode fazer, como é que nós podemos atuar para suprir as deficiências e os problemas que eu espero que a gente possa levantar hoje aqui, nessa tarde. Então, a ideia da nossa mesa é uma mesa, né, uma mesa redonda virtual, e cada um dos participantes terá em torno de 10 a 15 minutos para fazer uma apresentação. Depois, nós faremos uma rodada de discussão aqui com os participantes e abriremos para aquelas pessoas que estiverem nos acompanhando nesse momento pelo Facebook, para que a gente possa responder as dúvidas e as questões. E eu gostaria de lembrar que essa mesa está sendo gravada e o vídeo, óbvio, estará disponível aqui no Facebook, mas também no nosso canal do YouTube, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA, e o áudio estará disponível no podcast do programa no Spotify. Bom, para começar, hoje, quando a gente estava se preparando para a mesa, eu dei uma procurada no site do EMEC, que é responsável pelo censo, e identifiquei que nós temos 64 cursos de psicologia registrados no estado da Bahia, com uma oferta possível de vagas de 9.485 vagas. É muita vaga para a formação. É óbvio que nem todas são ocupadas todos os anos, mas isso dá uma dimensão do tamanho da nossa profissão, né, ou do potencial de formação, e sendo a POT uma das principais áreas de atuação, faz todo sentido que a gente tenha uma reflexão sobre isso. Mas já falei muito, então vamos passar para nosso primeiro expositor, é justamente Magno Macambira, da Estadual de Feira de Santana. Então, vamos começar por ele e depois seguimos para Rayana e Verônica. Magno, é com você. Seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado, Adriano. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo, né, a essa iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA.
pelo convite na figura do professor Adriano Peixoto, né, que é proponente e facilitador dessa live, pela ideia de discutir sobre a formação e a atuação do psicólogo organizacional no interior da Bahia, né? Cumprimentar também, aproveitando, as amigas Rayana e Verônica, né, colegas aí de longa data na formação e na carreira. E gostaria de agradecer também a alguns colegas professores de psicologia organizacional da cidade específica aí de Feira de Santana, que contribuíram com alguns diálogos que eu busquei fazer antes, né, da realização dessa live, para, de certa forma, representar a visão que um grupo de professores, né, daqui da microrregião constroem, né, sobre essa discussão, né? E aí na pessoa de Luiz Sobral, Aline Soares, Ana Paula, Carolina Carvalho, que contribuíram com um bate-papo, né, pessoal, mas também profissional, sobre essas questões. Veja, essa live, de certa forma, ela se propõe a debater sobre duas questões que são bastante amplas e que precisam ser analisadas em múltiplos níveis, né? Múltiplos níveis impactam nessa questão. Então, eu vou tentar fazer uma fala, de certa forma, didática, né? Tentando tocar algumas dessas questões, as que mais marcam, né, a minha percepção e a percepção desses colegas, e que acho que vale a pena serem apresentadas, né? Afinal, essa área é uma área, né, de grande inserção, né, do psicólogo, a psicologia organizacional ela se insere na psicologia, e a última análise que a gente teve sobre o perfil do psicólogo brasileiro, a gente dava a essa área uma certa luz em função da empregabilidade de uma das áreas de concentração de inserção do profissional, né? Bom, então eu vou dividir a minha fala em dois contextos, né, em duas direções. Uma direcionada à discussão sobre a formação da POT na microrregião, em Feira de Santana e microrregião, e a outra parte relacionada à atuação em POT, né, também na mesma região. Com relação à formação em POT, né, eu acho que quando eu comecei a organizar, né, o pensamento, as percepções e a fala de alguns colegas que eu tive contato sobre os desafios, as oportunidades, eu vou chamar de desafios e oportunidades porque eu prefiro fazer uma fala que aponte um cenário, descreva um cenário, mas também perceba esse cenário como um cenário que precisa de um trabalho contínuo para ser desenvolvido, né? As coisas estão boas, ruins em certas dimensões, mas todas elas fazem parte de um cenário a ser construído, né? Que já vem sendo construído há algum tempo, mas que pode ser melhorado. Então, pensando em termos de formação da POT, né, eu acho que a gente tem 3 níveis de análise a serem abordados, né? O primeiro nível é o impacto da formação do professor. Eu vou chamar esse nível de formação, impacto da formação do professor, porque diz respeito às fontes de formação que um profissional tem para se capacitar, ser professor, pesquisador, extensionista. E aí, se a gente fizer uma avaliação no estado da Bahia, a gente tem basicamente o PPG-Psi, né, da UFBA, em formação estrito sensu, né? Lato sensu, que são as especializações, a gente tem aí difundido em diversas faculdades públicas e privadas, não só na capital, mas também no interior do estado. Mas em estrito sensu, que é aquela formação de mestrado, doutorado, aquela formação que se dedica, né, ao desenvolvimento de um pesquisador e, portanto, um docente, né, num nível mais amplo do que a gente compreende como docente, não só aquele sujeito que dá a aula em uma certa carga horária específica, mas que realiza o tripé da formação em nível superior, ensino, pesquisa e extensão. A formação se dá, de fato, num programa de pós-graduação estrito sensu. E na Bahia, a gente tem um cenário ainda um pouco reduzido, porque a gente tem um pós-psi, apesar do pós-psi ter um impacto nacional relativamente grande, né? A gente tem grandes pesquisadores nacionais, né? Professor Virgílio, professora Sônia Gondim, Janice, Mauro Magalhães, o próprio Adriano, né? Que produzem um impacto em nível nacional, em algumas dimensões até internacional, mas é uma única localização em todo o estado, o que dificulta a migração de alguns profissionais que gostariam de ter uma formação em nível de estrito sensu, mas que não tem condição de se deslocar, mesmo que periodicamente ou permanentemente, para Salvador. Isso gera, né, ao meu ver, alguns desafios, né? Primeiro, o desafio do profissional
que se dedica, né, à prática do ensino, né, se direciona a carreira do ensino e que tem uma especialização e que fica ali numa dúvida, eu diria até uma dúvida de natureza ética, entre assumir disciplinas em que ele possui o domínio e formação, né, ou, muitas vezes, pressionado a assumir disciplinas pela demanda de carga horária, mesmo quando ele não tem uma formação de base que garanta a ele a condição de ofertar realmente toda, né, uma formação mais aprofundada, uma visão mais qualificada da área. Então, eu não culpabilizo os profissionais em função disso. A gente sabe, todo mundo que já passou, né, pela prática de ensino em instituições de natureza privada passam por esse desafio da alocação das disciplinas, e não só na área de psicologia organizacional, mas como várias áreas que, por vezes, naquela micro-região, não tem um profissional com uma titulação de doutorado, de mestrado, e que precisa ter um professor que lecione aquela disciplina. E muitas vezes a gente faz o sacrifício alguns fazem o sacrifício de lecionar disciplinas que, obviamente, né, se dedica a ter um aprofundamento, mas que não teve uma formação em termos de estrito senso. Isso tem uma consequência indireta, que é a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa e extensão. Né? Então, essa atividade, quando existe, ela acaba sendo limitada à sala de aula. Mas, obviamente, né, um professor que não teve a oportunidade de ter uma formação em mestrado e doutorado, mas que, né, amplia sua carga horária, sua forma de inserção, pegando uma disciplina que vem de uma outra área, obviamente não vai muitas vezes se interessar em produzir um grupo de pesquisa, um grupo de extensão numa área que não é aquela conveniente para a formação dele. Então, isso empobrece um pouco, né, a inserção com relação ao impacto e eu julgo em função do impacto da formação e do acesso à formação. Né? Ainda assim, né, pelo que eu tenho 8 a 10 anos, né, da minha carreira se passaram no interior da Bahia, a gente sabe o grande esforço que os profissionais fazem para conseguir, né, garantir uma formação de qualidade para os alunos e os futuros profissionais da região. Então, isso é uma carência, né, que direciona a um desafio importante, que é conseguir prover de formação estrito senso os profissionais que consigam atuar no interior do estado. É muito complicado para muitos profissionais fazer essa migração, né, para Salvador, que é o único polo de formação. Eu acho que isso é uma coisa que, com o tempo, tende a melhorar. Né? Hoje a gente já tem, né, na UFES um grupo que é o dobro do grupo de professores efetivos de 2 anos atrás, e é um grupo que tende a buscar o desenvolvimento de pós-graduação, né? A construção de uma pós-graduação. A Univasf também já fez esse esforço, a Universidade do Recôncavo. Então, eu acho que, com o tempo, naturalmente, né, e, claro, com o esforço dos colegas, a gente tende a desenvolver, né, centros de formação de professor, e isso talvez seja sanado um pouco. Um segundo nível de análise da formação eu dedico ao perfil dos projetos pedagógicos de curso. A gente até estava conversando um pouco sobre a elaboração de projetos pedagógicos de curso de instituições do interior, e isso também gera um impacto na formação do psicólogo organizacional, porque a gente sabe que muitas vezes essa formação depende da quantidade de carga horária dedicada à formação desse aluno, tanto na dimensão da carga horária do plano comum, né, da formação, quanto na elaboração das ênfases. Eu vou me dedicar mais à formação comum porque, independente do aluno, né, aderir à ênfase organizacional ou ter a ênfase organizacional na instituição que ele cursa, faz parte das diretrizes básicas, o desenvolvimento de certas competências que envolvem a disciplina de psicologia organizacional. E aí eu acho que é uma situação um pouco mais crítica, porque ao longo desses 8, 10 anos, o que eu tenho percebido em diversas instituições pelas quais, né, eu busco informação ou já participei, é uma redução na carga horária dedicada às disciplinas
né, que dialogam com psicologia organizacional. Já foram 3, em algumas instituições foram reduzidas para 2, e hoje, em boa parte das instituições, estão sendo reduzidas para uma disciplina de 80, 60 horas. Então, se o aluno não pegar, se a instituição não ofertar uma ênfase em psicologia organizacional, ou mesmo que ela oferte o aluno, né, escolher por outra ênfase, ele vai passar por toda a formação vendo apenas uma disciplina. Essa é uma discussão que eu acho interessante, porque o IBAP, há algum tempo atrás, promoveu uma discussão, um amplo debate, inclusive com produção de pesquisa, divulgação de artigos, né, problematizando, né, a área de avaliação psicológica, inclusive estimulando a inserção de alguns componentes na graduação, como psicometria, por exemplo. A psicologia organizacional tinha uma área, né, mais reservada, ali 2, 3 componentes, que dava minimamente para a gente ofertar, digamos assim, 3 grandes, né, temáticas, 3 grandes direções dentro da POD: comportamento organizacional, gestão de pessoas, psicologia do trabalho, e que foi sendo reduzida, e hoje boa parte das instituições, né, pelas quais eu pesquisei, tem apenas 1 ou 2 disciplinas. Então, esse conteúdo inteiro é condensado, ele acaba sendo muitas vezes passado meio que como, né, temáticas que existem rapidamente, e isso obviamente tem um impacto no profissional, né, na formação profissional. É claro que a formação não se encerra na graduação, mas o profissional, ele é formado de certa forma na graduação, e os interesses pós a formação muitas vezes vão ser direcionados pelas áreas e contextos de atuação que ele se encantou e que foram, né, significativamente formativas durante a graduação. A redução desse tempo pode acabar tendo impacto na própria adesão, no próprio interesse pelo campo. Então, esse é um segundo nível de análise, que é com relação ao perfil dos projetos pedagógicos. Conversando com alguns colegas, houve uma outra consideração acerca dos projetos, que é a psicologia organizacional, a formação em psicologia organizacional não é afetada somente pela disciplina de psicologia organizacional. Ela é afetada por uma série de disciplinas que fundamentam o olhar mais comum, né, mais utilizado na produção de conhecimento e na prática profissional do psicólogo organizacional. Como, por exemplo, a área de cognição social. Né? Eu já enfrentei esse problema, inclusive, né, aqui na Universidade Estadual da Bahia, de muitas vezes ter que recuar na disciplina de psicologia organizacional para apresentar componentes que seriam de cognição social, né, porque no projeto pedagógico não havia um momento antes dessa disciplina para se apresentar essas questões que são, né, fundamentos teóricos para a compreensão de certas variáveis, certas discussões que são fundamentais na disciplina em si. Então, acaba parte dessa carga horária sendo dedicada a um olhar que antecipa a formação e as discussões em psicologia organizacional. Então, há uma dimensão aí da formação da pós-graduação, há uma dimensão da formação ainda na graduação, e um terceiro nível, né, que também eu acho que não pode deixar, se a gente está fazendo uma descrição da nossa realidade em termos de formação da psicologia organizacional no interior do Estado, a gente não pode se furtar, é o nível da gestão institucional. É muito difícil, e aí até compartilho um pouco dos desafios, dos obstáculos, compreendo alguns obstáculos com relação ao nível da gestão institucional. Ter professores, né, não só de psicologia organizacional, mas das mais variadas áreas específicas, muito específicas, professores qualificados, envolve uma decisão também de natureza econômica e de natureza geográfica, né? Porque eu já geri, né, em uma experiência passada, eu já coordenei, né, um colegiado em uma instituição privada da região, e quase todos os nossos professores da área de organizacional vinham e voltavam diariamente de Salvador, porque residiam em Salvador, já que a formação, né, em pós-graduação se encontra em Salvador. Então, eram professores que se formaram no pós-psi, né, não só de organizacional, mas também de outras áreas, e que 2 ou 3 vezes na semana pegavam a BR, 1h30,
né? Lecionavam no turno da manhã, passavam a tarde inteira na instituição, relativamente ociosos, à noite lecionavam novamente e voltavam para Salvador, chegando em Salvador 00:30, 1h da manhã. Então, muitas vezes a gente encontra dificuldade para conseguir, né, atrair esses professores, principalmente com um movimento natural ao longo que tem se observado ao longo do tempo de redução de carga horária. Então, tem algumas coisas que tornam pouco atrativas e para a instituição pouco econômicas. Então, essa tesoura acaba fazendo com que muitas vezes essas áreas sejam assumidas por professores que não necessariamente têm a formação de base, não têm uma certa titulação, mas que têm o esforço de lecionar a disciplina, porque a disciplina existe, precisa ser ofertada, e não há professor, às vezes, na região com a formação necessária, e encontrar e trazer esse professor quando encontra, se torna muito complicado. Isso aponta, talvez, para uma demanda da interiorização, não só do ensino, mas também da formação, né, do professor, a nível estrito sensu. Né? Em termos e olha que essa descrição está sendo feita ainda de Feira de Santana, né, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador. Né? Eu imagino que aí tem alguns colegas eu conheço alguns colegas que coordenam, né, colegiados de psicologia em cidades ainda um pouco mais para o interior, ainda um pouco mais distantes dos grandes polos ali de Ilhéus, né, de Petrolina, Juazeiro, e para esses ainda é mais difícil conseguir atrair professores com a formação adequada. Bom, essas são as considerações que eu faço com relação à formação. Essas eu acho que são as mais críticas, porque inevitavelmente a formação é que vai gerar um impacto na atuação. Né? E aí, em termos de atuação, né, em Feira de Santana, em micro-região, a gente tem, conversando com esses colegas que atuam também, né, no ensino e na própria inserção profissional, a gente tem alguns obstáculos relacionados ao próprio desenvolvimento da carreira daquele, né, ex-graduando, recém-formado, né, ou formado já profissional, que tenta se inserir no campo da psicologia organizacional. Né? Primeiro que ele encontra muitas vezes dificuldade de uma formação continuada. A gente tem um cenário, uma oferta razoável de cursos lato sensu, mas eu considero que até por ainda pela uma regulamentação ainda um pouco flexível, né, dos conteúdos, das competências que norteiam um especialista em psicologia organizacional, e eu acho que essa discussão é extremamente coerente até com o grupo de discussões que hoje é feito nas SBPOT sobre as competências do psicólogo organizacional. Muitas vezes essas formações lato sensu não refletem, né, o perfil de demanda do mercado local ou mesmo, né, não local, ou estadual ou nacional. O que dificulta com que essa formação muitas vezes impacte em empregabilidade, já que ela muitas vezes não dialoga com essas demandas reais de competência. Uma outra questão que foi levantada é que muitas vezes esses problemas relacionados ao desenvolvimento da carreira são impactados por uma carreira vinculada a inserções de natureza política. Né? O interior do Estado ainda é muito demarcado por indicações políticas para cargos relacionados a prefeituras, né? Ou seja, são inserções temporárias, né? Muitas vezes pela ausência de concurso, e na dimensão privada, a gente ainda encontra em Feira de Santana uma certa dificuldade de atuação em níveis mais complexos, mais qualificados. Né? Se a gente pegar até algumas referências clássicas que dividem a inserção, né, em uma inserção um nível mais operacional, um nível mais de planejamento e um nível mais de gestão, em Feira de Santana a gente ainda tem muita essa dificuldade, apesar de ser uma cidade extremamente desenvolvida em termos de mercado, né? Tem um polo, um polo de indústrias, né, que não é tão recente, mas que é bastante aquecido, mas boa parte dessa inserção dos novos profissionais
muitas vezes ficam ali na dimensão de rotinas de RH, né? Chegam no máximo a planejamento da operacionalização das práticas de diagnóstico ou intervenções, mas a dimensão de gestão, a gente ainda tem em Feira de Santana uma dificuldade de inserção, até porque grandes empresas instaladas em Feira de Santana têm as suas práticas geridas pela matriz, que muitas vezes se encontram em outros estados. Então, essa inserção, muitas vezes, há um interesse, o aluno se direciona, quer dizer, o psicólogo se direciona, mas, às vezes, ele se frustra porque ele não consegue consolidar esse campo em função de ser uma atividade meramente operacional. O que eu acho que também é uma questão de construção do campo. Se a gente pensar em termos de formação, com qualificação e tudo mais, a gente ainda está construindo recursos humanos e uma história de inserção a ponto de ascender a um nível de gestão nas organizações multinacionais ou nas organizações de grande porte. Mas há um mercado relativamente aquecido de consultorias, né, que é o caminho que muitos profissionais recém-formados encontram para começar a ganhar espaço no mercado, né, ganhar nome, né, desenvolver uma rede de clientela, uma rede de contatos, e aí vão se consolidando. A gente já tem uma geração de alunos, né, que se formaram, viraram profissionais e que estão no mercado através dessas direções de inserção, né? Bom, né, finalizando a fala, eu acho que eu fiz um breve panorama sobre o perfil da formação e um perfil da atuação. Eu acho que essas questões, se a gente tivesse 3 horas para debater cada um desses tópicos, a gente levaria, né? São questões complexas, são questões que muitas vezes não dependem do profissional, professor, porque perpassam instituição, perpassa disponibilidade geográfica, né? Mas é um esforço contínuo e eu sempre tento exercitar um otimismo de perceber isso como uma oportunidade de desenvolvimento a um campo a ser consolidado. É um campo que é forte, obviamente, há uma adesão. Todos os cursos de Feira de Santana ofertam uma ênfase em psicologia organizacional, todos, né? Alguns com mais adesão, outros com menos adesão, né? Concorrendo ali pareado sempre com a área de saúde, que é a mais comum, a representação social do psicólogo, tem esse impacto, né? Mas eu acho que é um campo que se consolida cada vez mais, claro, com seus desafios. Finalizo aqui minha fala, Adriano, obrigado. Obrigado, Magno, pela exposição. Certamente temos aí um conjunto interessante de tópicos e desafios para a gente ir discutindo. Eu queria lembrar o pessoal que está assistindo que quem quiser fazer pergunta pode fazer aí pelo chat do Facebook, que a gente vai respondendo elas quando passarmos essa primeira rodada de apresentação. Rayana, com você. Boa tarde a todos e a todas. Gostei muito da fala de Magno. Quero aqui cumprimentar o professor Adriano, agradecer pelo convite e parabenizar o pós-PC por esse interesse oportuno pelo desenvolvimento da psicologia organizacional e do trabalho aqui no interior da Bahia. Realmente é um olhar necessário para esse momento, né? E tudo vem no tempo certo. E hoje estamos aqui. Isso motivou a gente a conversar um pouco antes, né, desse momento. Quero cumprimentar aqui os meus colegas Verônica e Magno, né, muito bom estar aqui juntos. E as pessoas que estão assistindo também. Eu estou aqui em Vitória da Conquista, na UFBA, no campus do Instituto Multidisciplinar em Saúde, desde o ano de 2011, mas já atuo aqui na área de organizacional do trabalho desde 2005, 2006, né? Quando eu cheguei aqui, nós estávamos, o processo de interiorização do ensino superior da psicologia estava se iniciando, e o primeiro curso de psicologia tinha sido aberto na FTC, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns dados. Me ajude nisso aqui, por favor, Adriana. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu? Está aparecendo? Sim. Sim? Só colocar Pronto, no formato de apresentação, Rayana, para a gente ocupar melhor a tela. Ok, só um instante. Apresentação de slide. Aí embaixo. Ok? Aí.
Tá ótimo. Tranquilo? Bom, então, essa é a cidade, Vitória da Conquista, né? Nós optamos por também, assim, organizar a nossa fala em 2 aspectos, como o Magno trouxe, a atuação e o ensino. É uma cidade que é um polo regional importante, é tida como a cidade que mais cresce na Bahia, né? A gente ouve isso, a famosa Suíça baiana também, para algumas pessoas que gostam do frio de Conquista, mas efetivamente Vitória da Conquista ela tem uma liderança na região sudoeste, histórica, né? Por conta da sua própria localização, né? É uma cidade ela é atravessada, né, por várias rodovias, então pessoas que vêm da Bahia para São Paulo, para Minas, né, sempre passam por aqui. E o fato de Conquista estar a 500 quilômetros de Salvador, né, da nossa capital, fez com que Conquista se desenvolvesse mais e se tornasse um pouco mais independente. Então, hoje nós aglutinamos aqui na região mais de 80 municípios e temos, em média, 2 milhões de habitantes, de acordo com a prefeitura, né? Em termos de desenvolvimento da área, né, do comércio, serviços e indústria, a gente tem uma predominância aqui do comércio e serviços, que lidera a questão do PIB, com 85%, e a indústria com 16% do PIB. Embora a gente tenha mais de 600 indústrias, a maior parte das indústrias é pequena, né, relativamente pequena, e os negócios são predominantemente familiares. Então, nós temos aqui em Conquista uma cultura de organizações familiares. Isso aí, para quem estuda a área organizacional e de administração, sabe que traz algumas peculiaridades, né? E temos aí algumas constatações em função disso. Quando o ensino de psicologia chegou aqui na região, nós já tínhamos aqui pessoas que atuavam na clínica, Conquista já tinha uma liderança na área de saúde pública, né? Então, essas áreas de clínica, saúde pública, sempre estiveram realmente no foco da formação, até hoje estão, inclusive, né? E nós temos também, com o desenvolvimento de todas as políticas públicas da psicologia, Conquista também acompanhou esse processo em termos de formação da psicologia. Então, os psicólogos sempre se direcionaram muito para essas áreas de políticas públicas, saúde mental, políticas públicas de saúde, inserção em hospitais, clínicas, né? E a área organizacional sempre ficou ali um pouco, né, vamos dizer assim, eu diria, invisível, né? Quando começou, né, a formação em psicologia aqui, a gente já começou com as diretrizes curriculares nacionais do MEC, que preconizam uma formação generalista. Eu diria que se não fosse a formação generalista do MEC, Conquista não teria psicólogos organizacionais até hoje. A gente estaria importando psicólogos organizacionais até hoje. Mas como o próprio MEC estabeleceu essa formação generalista, a maioria dos cursos tem pelo menos uma disciplina de psicologia organizacional do trabalho. E, bom, isso aí traz algumas especificidades, algumas questões, né? Então, assim, algumas coisas que a gente pontuou, também conversando com colegas, quero agradecer aqui, não citando nomes, mas com alguns colegas com os quais eu entrei em contato para a gente poder conversar. Essa percepção que eu estou trazendo diz respeito a uma amostra razoável de colegas com os quais a gente conversou, inclusive alguns ex-alunos, outros que já estão no mercado há mais tempo, que vieram de fora, né? Todos concordam com alguns pontos que eu vou trazer aqui, e que, naturalmente, algumas coisas vão ficar de fora, mas eu vejo que são os pontos essenciais. Então, em relação à atuação, né? A gente observa que a grande maioria das organizações daqui de Vitória da Conquista, indústria, comércio, né, os próprios bancos, né, e até as clínicas, né, carecem do setor de gestão de pessoas bem desenvolvido. O próprio setor de gestão de pessoas, a própria área de gestão de pessoas é uma área tímida, né, com desenvolvimento bastante tímido aqui na região. E isso já nos traduz um pouco essa cultura de empresas familiares. Então, muitas ações de gestão de pessoas que necessitam ser realizadas nas organizações são realizadas por pessoas da família, pelos próprios gestores, recrutamento e seleção, treinamento, né? De uma maneira pouco profissionalizada, né?
Então, isso induz alguns vieses, tem algumas questões aí que a gente sempre se depara quando a gente vai até essas organizações. Algumas delas já estão fazendo um esforço de profissionalização, existem incentivos interessantes aqui de profissionalização, de formação de uma cultura de gestão mais desenvolvida. Por outro lado, também existem algumas iniciativas que são fora do que a gente considera como gestão no nível acadêmico mesmo, né? E que chegam vamos dizer assim, parecer um pouco com a história do modismo, né? Nas organizações. Então, a gente convive um pouco com essas tendências aqui. Muito poucas organizações possuem psicólogos em seu quadro, né? Especialmente aquelas que são multinacionais. A gente tem aqui uma unidade da Coca-Cola, a gente tem algumas grandes empresas do varejo que trazem psicólogos em seu quadro, mas são focados basicamente nas funções clássicas de recrutamento e seleção, né? Por ter uma rotatividade alta e necessitar efetivamente de uma seleção contínua, né? Temos também algumas consultorias, né? Mas essas consultorias, elas também são focadas em seleção, boa parte delas locais e algumas externas, que nós ouvimos falar, que além do recrutamento e seleção, executa também outras ações de RH, né, de gestão. E a gente tem nas políticas públicas de saúde do trabalhador um psicólogo, um SEREST, né, para dar conta de todo esse contexto. Então, nós temos aí um cenário que necessita realmente, sendo otimista como Magno, né, tem muitas oportunidades de desenvolvimento e que requerem algumas ações, né, de mudança de cultura, de estímulo realmente, partindo da nossa categoria, mas assim, mostrando realmente para as organizações a importância do nosso trabalho, né, as funções do psicólogo nas organizações. Em relação à formação, que é onde eu estou mais especificamente, né, eu acompanhei esse crescimento aqui na região, porque quando eu cheguei só havia uma graduação em psicologia e eu trabalhei em quase todas elas, com exceção da FAINOL, né? E comecei na FTC, fui para Juvencio Terra, na época, coordenar uma graduação também, e cheguei na UFBA em 2011. E de lá para cá a gente viu nascer a UESB, o curso de psicologia da UESB e da FAINOL, né? Então, é uma cidade que tem 5 graduações em psicologia, e é uma quantidade grande, realmente, de vagas e de psicólogos no mercado, né, com algumas especificidades, né? E a gente tem aqui apenas uma pós-graduação lato sensu, que tem um foco em gestão de pessoas e psicologia organizacional, e que atende, no caso, a profissionais de várias áreas, não só psicólogos, né? Nenhuma delas possui uma ênfase curricular específica na área. Eu digo nenhuma delas, sabendo que a UFBA tem uma ênfase curricular específica na área, mas que não a operacionaliza. Ela foi operacionalizada apenas uma vez, que é onde eu estou, né? Na época eu estava afastada para doutorado, e nós não conseguimos até hoje operacionalizar essa ênfase, né? Isso também acontece em meio a uma carência enorme de estágios específicos na área. Os alunos, eles cursam as disciplinas de organizacional, que, na melhor das hipóteses, a gente tem aí 2 disciplinas nos currículos, né? Na melhor das hipóteses, porque a maioria realmente tem apenas uma. Somente na UFBA e na UESB nós temos mais de uma. No caso, na UFBA, a gente tem 2 obrigatórias e algumas optativas que são ofertadas eventualmente, e na UESB também, 2 obrigatórias e algumas optativas, né? As demais têm apenas uma, e o aluno ele não vê mais organizacional no curso, né? Apenas no 6º ou 7º semestre. Não tem nenhum tipo de prática, a não ser que o professor vá a campo para fazer um diagnóstico organizacional, uma pesquisa de clima na graduação. Então, nós temos aí um cenário restrito, né? Não temos nenhuma empresa júnior até agora aqui e nenhum estágio básico. A gente sabe que o curso de psicologia tem estágios básicos específicos, né? E nenhum estágio básico ainda ofertado na área de organizacional. O quadro de docentes, como o Magno trouxe, pela distância de Vitória da Conquista em relação à capital, nós temos uma dificuldade ainda maior de trazer docentes do pós-psi, que tenham tido uma formação estricto sensu específica em organizacional de trabalho. Então, o que acontece por aqui é que a maioria dos docentes que trabalham com POT são flutuantes.
Eu tive a oportunidade de coordenar outra graduação e atualmente estou também na coordenação da graduação e tenho visto que quando falta um docente titular, quem ocupa essa vaga são substitutos. Normalmente eles têm, no máximo, uma especialização lato sensu na área e se esforçam bastante para poder cumprir, né, com aqueles conteúdos, mas falta realmente, assim, sentem falta de maior segurança no que diz respeito às práticas, algumas questões, né, delicadas que cercam a nossa atuação, e aí essas pessoas, elas ficam, assim, um pouco à mercê, a gente percebe que ficam vulneráveis, né, esses docentes, a situações, né, que são críticas e que nós precisamos realmente de uma base para podermos enfrentar com segurança e dar uma resposta adequada, né? E principalmente estando à frente de uma formação. Então, é algo assim que nos preocupa. No caso, os docentes das disciplinas de POT geralmente são de outras áreas, se simpatizam com a POT, estudam, mas geralmente atuam na área clínica, atuam na área social, com exceção da UFBMS, onde eu sou a única professora da área. E eu já comentei a questão do número de disciplinas de POT nas matrizes, né? E a gente vê, infelizmente, assim, que alguns alunos que se interessam pela área durante a graduação procuram a gente, professor, a gente vai ter estágio, não vai ter estágio, né? A gente conseguiu ofertar estágio algumas vezes, mas a resistência do campo é grande. Então, nós ainda estamos tentando criar uma forma de ofertar um estágio que tenha uma permanência, né? Que consiga ser ofertado com uma permanência. E, para finalizar, foram alguns dados que eu trouxe, eu prefiro responder a questões e debater com vocês, acho mais interessante, mas só para a gente ter uma noção realmente, né? O que a gente observa é uma grande discrepância, quando a gente observa esses dados, é uma grande discrepância, né? Uma cidade tão grande, tão pujante, com uma economia que está em franco desenvolvimento, né? Muitas pessoas migram para cá também por conta de ser um polo educacional, e o psicólogo não está nesse campo, né? O quanto se perde, o quanto se perde de possibilidade de intervenção, de desenvolvimento, de formação também nesse campo. Então, nós esperamos que a partir de agora, a gente, com essas articulações que nós fizemos antes desse momento aqui, a gente possa se desenvolver um pouco melhor, né? E a partir de agora inaugurar um novo momento. Estou sendo otimista, mas é necessário. É isso. Obrigado, Rayana. Muito interessante. Um padrão, né? Ele já vai se configurando nas falas, onde a gente tem uma grande inserção da psicologia, uma expansão da psicologia no interior, mas uma área tão importante como a POT tem uma inserção extremamente precária, tanto do ponto de vista dos profissionais com qualificação necessárias e suficientes para o ensino da área, quanto para a atuação profissional. E isso chama ainda mais atenção porque não importa no que você trabalhe, a inserção é normalmente numa organização de trabalho. Tendo uma organização, tendo trabalho, tendo gente, tem espaço para a atuação desse profissional. Mas vamos ouvir as considerações de Verônica, que vem com a sua visão e a experiência do Vale do São Francisco. Importante ressaltar que a gente está com três áreas bem distintas, né? O Magno, com essa visão de Feira de Santana, mais próxima aqui ao Recôncavo, meio do estado, entrada do sertão, Rayana, Vitória da Conquista, lá para baixo, e Verônica, lá em cima, no Vale do São Francisco, no extremo norte, ou extremo norte da Bahia, ou extremo sul, a parte de baixo de Pernambuco, aí ela vai dizer qual é o caminho do vale. Onde é que ele ocupa? Vamos lá, Verônica. Vamos lá. Gente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui, né, com o Magno, com a Rayana, colegas de profissão, amigos, colegas de área. Com o Adriano, foi um convite muito especial, né? Muito legal estar aqui pela pós-graduação, pela nossa, porque como eu sou atualmente estudante do doutorado de psicologia na UFBA, então eu estou aqui me sentindo em casa, né? Fiz graduação na UFBA, hoje faço doutorado na UFBA, e é um prazer enorme a gente estar falando sobre isso. Eu estava aqui pensando, Adriano, mais cedo, que eu sou a Jurássica de Pote aqui, né? Eu não tinha me dado conta ainda. Porque quando eu cheguei aqui na Univasf, em 2019,
as pessoas que estavam aqui, que eram de pote, não estão mais, né? Quando eu cheguei era Igor, que estava com a disciplina, a professora Ana Lúcia, que também estava ministrando, que hoje está na UFRB. E era só eu e só tinha o curso de psicologia da Univasf. Né? Hoje a gente já tem mais cursos de psicologia na região. Hoje já tem, nesses cursos, os nossos ex-alunos da Univasf que estão ministrando a aula, que são coordenadores de curso, isso para a gente é muito bom. Depois chegou, posteriormente, a professora Shirley Macedo, que hoje faz dupla comigo na área de organizacional na Univasf. Então, é muito bom estar falando sobre isso, é um momento de desabafo também, eu sinto isso em Rai, né, Rai? É um momento de desabafo, onde a gente fala um pouco assim, sobre as nossas angústias, mas também, como falou a Magno, sobre as nossas esperanças, né? O nosso investimento aí em ações para o futuro, para a gente melhorar, aumentar a inserção desse profissional. Eu trouxe poucos slides, mais para a gente... Eu trouxe uma parte mais numérica, né? Mais quantitativa nos slides, na verdade, para a gente... Para as pessoas que estão escutando a gente terem uma noção, né? E aí, em cima disso, depois eu fecho o compartilhamento e aí eu faço algumas colocações, ok? Então, hoje, além do curso, nós temos o curso da Univasf, eu vou falar inicialmente sobre ele, né? Primeiro, porque foi o primeiro que surgiu, nós estamos aqui desde 2005. E, acredite, apesar de ser o mais antigo, desde 2005 a gente tem uma disciplina de tronco comum obrigatória, que é Fundamentos da Psicologia Organizacional do Trabalho, que tem 60 horas e acontece no 6º período. E que nessa disciplina a gente tenta falar sobre psicologia organizacional, psicologia do trabalho e gestão de pessoas. É um desafio. Mas hoje já temos 2 docentes atuando, não temos ênfase nem na Univasf, nem em nenhuma outra. Então, a gente não tem a ênfase de pote na região. Não tem perspectiva de ter, estão acontecendo uma série de discussões de revisão curricular, mas ainda não há perspectiva. No entanto, eu e Shirley, nesses anos, a gente conseguiu, né, a gente orienta a TCC, conseguiu inserção na parte de estágio, de orientação de estágio profissional. Antigamente, só quem orientava estágio eram os professores de saúde e educação, e a gente começou a construir essa perspectiva de pote dentro de saúde e educação. Né? Aliás, agradecendo aí a participação, eu entrei em contato com umas 16 pessoas, então não vou falar o nome de todas, tá, gente? Mas foram docentes, coordenadores de curso, egressos que estão atuando e 3 estudantes de final de curso que estão em estágio. Então, assim, agradecer muito, porque tudo que eu vou trazer aqui é a compilação dessas opiniões, tá? Então, não é só a minha forma de ver as coisas. Então, um desses alunos, né, ele disse para mim, Verônica, eu acho super complicado a gente tentar configurar pote dentro de saúde e educação, ao invés da gente fazer o inverso. Né? A gente entrar pela pote e conseguir dentro da pote ver os aspectos de saúde e educação. Ele disse que essa inversão aí vetorial diz que impacta muito na formação, mas era o que a gente podia fazer. Então, hoje eu atuo mais na ênfase de educação, Shirley na ênfase de saúde. Conseguimos implementar a empresa júnior de psicologia, né, a Paracer Consultoria, que está caminhando, né, ainda assim, precisando de apoio principalmente dos docentes, né, como sempre caminha, né, eu acho que não tem empresa júnior que caminha assim, que traça um caminho muito fácil, não, mas a gente vai indo, né. Eu estou sempre em contato com eles e isso é muito bom. Aí temos a Uninasal, que atualmente está no 5º período, que tem 4 disciplinas. No entanto, desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, que acontece no 1º período, e empreendedorismo não são exatamente disciplinas específicas da área. Nem, né, assim, não são dados por professores. Eu conversei com Samara Oliveira, Samara, companheira, não está assistindo agora, porque ela está fazendo uma live nesse momento, a coordenação, né, coordenadora do curso, foi minha aluna, hoje minha colega de profissão. E a gente discutiu um pouco sobre isso. Específica é psicologia organizacional, com 60 horas no 7º período. Né? E depois vem a orientação profissional, com 40 horas, no 8º período.
Na Univasf, a gente tem orientação profissional também no 8º período. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo ministrando essa disciplina, mas essa disciplina é originariamente de uma professora da área de Psicologia da Educação. Então, não é uma disciplina no projeto específica da nossa área. A FTC, atualmente no 7º período, eles estão no momento de transição da matriz. Então, assim, o pessoal que vai começar em 2020.2 vai começar com a matriz nova. E eles têm 2 disciplinas mais específicas, que são Psicologia, Trabalho e Organizações 1 e 2, né? Uma com 40, outra com 60 horas, e tem uma disciplina de 60 horas de Liderança e Empreendedorismo que dá uma complementada. Né? Eu trouxe essas disciplinas que eu considero complementares, porque assim, na Univasf a gente não tem nem isso. Né? E aí eu fico assim, feliz quando eu vejo uma faculdade que traz algumas outras disciplinas que complementem essa formação, porque eles sentem muita falta. E aqui pertinho, 220 quilômetros de Petrolina, nós temos a FACESF, que é em Belém do São Francisco, eles estão no período. Conversei com a Adriana Miron, que também foi aluna nossa, que é coordenadora lá, as ênfases são em saúde e clínica, né? E só tem uma disciplina. No momento, eles estão fazendo remotamente a parte teórica e a parte prática fica para depois. Mas qual foi a fala de Adriana assim, que mais me marcou? Quando ela diz, Verônica, os estudantes têm interesse, eles gostariam de aprender mais, mas eles desistem por falta de campo, de estágio e depois de atuação profissional. Foi o que Rai colocou lá no slide dela. Né? Eles terminam se encaminhando para outras áreas porque falta isso. E hoje tenho que dizer que eu não sabia, né? Que aqui a 300 quilômetros de Petrolina, no Piauí, onde a Univasf também tem um campus, tem um curso de psicologia na FAM, Faculdade Afonso Mafrense. Eles estão no 9º período, né? E eles têm 2 disciplinas de POT, no 5º e 6º período. Tive a oportunidade de conversar com o professor Alex, que está fazendo doutorado lá em São Paulo, e trocamos algumas ideias hoje pelo WhatsApp. Ele foi assim, super solícito, né? E me disponibilizei a dar um suporte a esses alunos de lá que têm interesse na área, nesse mundo online que a gente está agora, que está facilitando mais as coisas, porque ele colocou a mesma questão, tá? Então, o que a gente percebe, no final das contas, é que quando eu fui fazer o compilado dessas perspectivas, dessas percepções, tudo muito parecido. E aí eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu achei bem interessantes, né? Primeiro, a gente não tem ênfase, não temos grupos de pesquisa, quando temos alguma coisa é grupo de extensão. Aí, qual é a principal reclamação? O principal desafio, poucas disciplinas, carga horária reduzida, dentro dessa carga horária, muita teoria e pouca prática. A prática só vai chegar no momento dos estágios, no final do curso. E uma coisa que alguns colocaram, que eu achei interessante também, é a gente observar que essas disciplinas ficam do meio para o final do curso. Isso foi uma coisa interessante para a gente observar, né? Eles dizem, poxa, a gente só tem contato com POT quando a gente já está com alguns interesses já formulados. Então, quando o estudante chega lá no 6º período, você vê que a maioria das disciplinas é 6º, 7º, 8º. Quando chega lá, depois de 2 anos de curso, 2 anos e meio de curso, ele já formou uma série de interesses voltados para outras áreas porque ele não conhecia. Alguns alunos que passam pela disciplina dizem, poxa, Verônica, você agora colocou uma dúvida na cabeça da gente. Se eu estou aqui é para isso mesmo, né? Porque a gente apresenta POT, as pessoas se apaixonam, eu já ia para a clínica, eu ia para não sei onde, agora eu estou achando o POT tão interessante. Quer dizer, precisamos repensar esse contato do aluno com a POT, mas para o início do curso, né? Aí, ainda dentro da formação, poucas oportunidades de estágio e as oportunidades que temos uma dificuldade aqui, que até já se reduziu um pouco agora, porque a gente já tem alguns psicólogos atuando, mas a gente não tinha supervisor. E aí a gente tinha uma briga aqui, né, legal, uma briga que era como é que o aluno vai fazer estágio num lugar que não tem um supervisor psicólogo. E em algum momento a gente teve que, né, ter um pouco de bom senso e dizer, olha, vamos enviar essas pessoas para os recursos humanos, para a área de gestão de pessoas, onde tem um profissional de outra formação que vai se responsabilizar por esse estágio, vai assinar esse contrato, porque quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, fica muito complicado.
A gente estava em processo de formação de psicólogos, o primeiro curso de psicologia na região. Claro que você não tinha psicólogos dentro das organizações, era todo um processo, né? Que é essa chegada da universidade no interior, né? A gente precisa, hoje a gente já tem algumas, esses egressos com os quais eu conversei, que estão atuando, estão em fazendas, porque isso é uma coisa interessante para a gente pontuar, né? Petrolina, Vale do São Francisco, é um polo de agronegócio, o que é um contexto bem diferente. Então, a gente precisava ter dentro dos cursos de psicologia na área de POT aqui alguma coisa voltada para esse contexto, para a compreensão desse contexto, para o aluno já sair mais bem preparado para lidar com esse novo contexto organizacional, né? Então, hoje a gente já tem alguns profissionais, alguns psicólogos atuando que conseguem fazer a supervisão desses alunos que estão saindo. Pouca divulgação da área de POT para a sociedade em geral e para as organizações. Isso é um questionamento. As pessoas não sabem o que o psicólogo faz. O que o psicólogo faz dentro das organizações? As pessoas não sabem numa perspectiva mais geral, na sociedade. Você pergunta, as pessoas continuam com a ideia da psicologia muito voltada para a clínica, para atendimento. E muitas vezes o profissional chega na organização de POT e as pessoas recebem ele como se ele fosse fazer uma clínica dentro da empresa. Faltam alguns conhecimentos específicos, como a gente só tem uma disciplina de POT, eles sentem falta de um conhecimento mais específico sobre o que é esse mundo organizacional, como mensurar e apresentar resultados numa linguagem da área de gestão, né? Quando eles chegam lá, eles sentem muito essa dificuldade de mensuração, de diagnóstico, e como colocar isso, adequar esse discurso a um discurso do mundo organizacional, porque a gente vem com um discurso muito técnico e muito da área da psicologia, e às vezes isso dificulta a comunicação, né? Alinhar melhor ciência e profissão, então eles falam muito dessa dificuldade de levar para a prática o que aprenderam na teoria, né? E alinhar melhor o que o mercado precisa com o que a formação que está sendo oferecida. Então, eles questionam um pouco assim, eu acho que as universidades precisavam escutar mais o que esse mercado está precisando para que a gente pudesse desenvolver alguma coisa já dentro da universidade. Por quê? Porque muitos deles aqui vêm de situações muito carentes. A gente aqui no interior tem muito isso, de pessoas que vêm de municípios e cidades muito pequenas, que eles muitas vezes não têm recurso para ir em busca dessa formação. Essa formação extra, as pós-graduações, as especializações. Quando vão em busca, aqui presencialmente temos pouquíssimas. Então, precisa ser à distância. A distância já tem toda uma outra série de dificuldades, não só de tecnologia, mas também de todo um perfil para você ser aluno de AD, né? Tem muita gente que não consegue, não se concentra, não consegue seguir um padrão e tal. Então, essas são algumas dificuldades da formação. Com relação à atuação, aí, claro que uma coisa vai resvalar na outra, né? Se você tem uma formação e os desafios de mostrar para as pessoas o que o psicólogo faz, você tem uma realidade dentro das organizações que é as pessoas não saberem o que o psicólogo faz. E uma coisa que me assustou um pouco é quando eles dizem assim, às vezes, nem o próprio psicólogo, quando chega na organização, sabe tudo que ele pode fazer, né? O próprio profissional de coach. Ou seja, é a formação que ficou um pouco deficitária lá atrás, então ele também termina assimilando uma coisa mais operacional, tecnicista, e termina não caminhando para outros níveis, né, estratégicos, né, outros níveis da organização, em processos de tomada de decisão e tal. Na sua maior parte, são contratados como analistas de recursos humanos e não como psicólogos. Muitos reclamam disso, né? E a baixa remuneração também. Termina que as organizações têm uma visão restrita, acha que o psicólogo só faz clínica, ou então só faz RH, o que, né? E aí vai para seleção, treinamento só para os subsistemas. Então, não tem uma visão mais ampla, né? Falta uma identidade, eles dizem, né? Falta a gente se reconhecer, né? A nossa identidade enquanto profissional de coach. E a dificuldade de você mostrar aos gestores a importância do trabalho de coach. Então, né, o que eu escutei é assim, entendemos que é uma organização que visa lucros e resultados.
Mas precisamos mostrar aos gestores que quem faz com que os lucros venham e os resultados sejam alcançados são pessoas. Então, se não aprendemos a lidar e cuidar de pessoas, né, que a gente mostrar que pela via do trabalho do psicólogo é aí que é assim que você alcança resultado. Eles sentem como um grande desafio esse diálogo, né? Tivemos alguns ganhos, não vamos ficar aqui, né? Como disse Magno, só também reclamando, falando de todas as nossas dores. Mas eu acho que nesses anos que a gente teve alguns ganhos, né? O aumento no curso de psicologia, de cursos na região, essa coisa dos nossos egressos estarem nesses cursos como professores ou coordenadores, isso faz com que a gente tenha uma rede que funciona super bem. A gente tem uma rede aqui super conectada. Nós temos 2 grupos, por exemplo, de WhatsApp, que facilitam muito a vida do psicólogo e do psicólogo de POT aqui, que é Psicologia no Vale, que é a coordenadora, inclusive, da Uninasal, que lançou esse grupo há muito tempo, onde estão todos os psicólogos que atuam no Vale, fazem parte desse grupo. Então, é uma troca de informação diária, constante, né, que é muito bom, assim, tanto falando sobre a formação, como a atuação, como o posicionamento político do psicólogo, né, nas lutas pela profissão, conselho, o pessoal do conselho está no grupo, então isso é muito bom. Essa coisa dos egressos, né, o primeiro curso ter sido da Univasf, então hoje a gente tem uma rede de comunicação com eles muito legal, e quem vai chegando na região vai fazendo contato e vai entrando nesse grupo. Nós temos um outro grupo que é o RH do Vale, que é um grupo de WhatsApp, a gente tem página no Face, tem página no Insta, e o RH do Vale é um grupo de pessoas que atuam em recursos humanos aqui no Vale. Isso nos ajuda, de certa forma, porque é lá que a gente pede a vaga de estágio, né? Troca com eles muitas informações sobre POT, a gente faz eventos juntos, então a gente tenta sempre fazer eventos com pessoas formadas em administração, assistência social, contabilidade, enfim, tem pessoas de várias formações dentro desse grupo e a gente termina fazendo essa coisa mais multidisciplinar, né? Essa coisa da gente ter conseguido, eu e Shirley hoje, estar dentro das ênfases, trabalhando um pouco mais com esses alunos, dando novas oportunidades. Temos a empresa Júnior, que foi um grande ganho, né? E temos a Aspot, que foi uma associação que a gente criou em outubro do ano passado, que está começando a ganhar perninhas aí, que é a Associação Sertaneja de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Essa foi uma forma que a gente teve de juntar as nossas angústias, nossas dificuldades, transformar essas dificuldades em oportunidade, descobrir por onde a gente pode caminhar para melhorar, criar uma identidade aqui no Vale, aqui no Sertão. Então, quando o pessoal diz, é o pessoal da Aspot, procura o pessoal da Aspot. Então, hoje você já tem um lugar, pessoas que você pode procurar, e aí isso tem ajudado bastante, aí o pessoal do RH do Vale dando apoio à Aspot, o pessoal da Psicologia do Vale. Então, essa rede termina sendo o principal aliado que a gente tem hoje aqui. Então, esses foram alguns ganhos, mesmo considerando todas as dificuldades que a gente encontra nessa formação e nessa atuação. Ok? Acho que agora é melhor a gente abrir para perguntas e fazer o nosso debate também. Ok. Então, minha gente, vocês que estão assistindo, se vocês quiserem colocar alguma questão aqui para a nossa mesa, para os nossos debatedores, coloquem aí, façam as perguntas aí no chat do Facebook e a gente vai colocando essas questões e vamos debatendo elas. Bom, enquanto as perguntas não chegam, ou enquanto elas vão chegando, tem uma coisa que eu queria comentar que eu acho que é interessante, porque eu nesse tempo que eu tive a oportunidade de participar da SBPOT, da Associação Brasileira, eu viajei, né? Eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares do país, falando sempre da psicologia organizacional e do trabalho. E uma coisa que sempre chamou minha atenção são as deficiências e as carências que a gente vê da área no interior. E a gente fala muito em produção de conhecimento, de internacionalização da produção, e às vezes eu fico com a impressão de que o desafio de interiorizar, de produzir conhecimento, de levar informação para os rincões, né, do país,
E olha que Feira de Santana não dá nem para ser considerada, nenhuma das três são consideradas rincões, é enorme. E vejam que Feira de Santana pertinho, Petrolina, Juazeiro, um grande polo, e conquista a maior cidade aí da região. E as carências são grandes. Agora imagine quando a gente se afasta um pouco. E parece que fica muito óbvio, ou pelo menos parece que ressalta muito do que vocês colocam, essa coisa do desconhecimento da área. Um desconhecimento que se manifesta tanto numa representação social da área, né? As pessoas, que é muito comum em todos os lugares, a gente olha para a psicologia e a imagem da clínica, ou a representação da clínica ainda é muito forte, e a gente não consegue ver a área de organização e trabalho como um campo óbvio para atuação profissional. E talvez esse imaginário fique mais forte ainda no interior, e ele sofre uma dupla tensão. Por um lado, predominam empresas familiares que tendem a ser muito mais conservadoras em termos de gestão de qualquer coisa. Isso talvez dificulte a entrada ou a inserção do profissional. E, por outro lado, quando você tem uma grande empresa, como o Magna citou, ela normalmente é filial e a matriz concentra uma grande parte dos processos decisórios. Então, acho que a gente tem aí um desafio do conhecimento da área. E um outro desafio que é semelhante é a falta de conhecimento do que vem a ser exatamente o campo. Essa coisa do o que é que exatamente a nossa área faz, né? E é o que? Recrutamento e seleção, é orientação vocacional, mas é só isso, tem mais. Então, como nós podemos atuar e onde nós podemos atuar? Então, nesse sentido, leu aqui um comentário feito pelo professor Antônio Virgílio, que está assistindo, e ele colocou uma pergunta, ele fez uma observação que eu vou colocar para o comentário de vocês. O movimento da POT para o interior coloca um grande desafio para toda a área. Ampliar a noção do que é organização, que não se limita à indústria e setor público, onde se concentra a maior parte das nossas pesquisas. Creio que a expansão envolve abrirmos para estudar outros arranjos organizativos que estão presentes nos contextos locais e a desenvolver serviços ou práticas que atendam às suas necessidades. Algo para pensar. Se há algo para pensar, eu coloco para vocês para reflexão e comentários. O que é que vocês acham disso? Qualquer um dos três que quiser falar. E aí, posso começar? Claro. Vai, Vel. Você que está aí num contexto já de agronegócios. Eu acho interessante essa colocação do professor Virgílio. Isso é uma coisa que a gente, no grupo de pesquisa, a gente discute muito, né? Essa visão mais ampliada. Eu acho muito bom, porque aqui, por exemplo, pelo menos 2 alunas que passaram pelo estágio de POT fizeram POT numa escola, né? No Colégio da Polícia Militar de Petrolina. Eu tenho uma relação muito próxima com a coordenadora lá. E hoje elas estão, e aprenderam muito nesse 1 ano, e hoje estão atuando no mercado. E eu acho fundamental a gente ampliar isso. A gente tirar essa coisa de que só pode ser uma empresa. Às vezes chegava aluno dizendo assim, Verônica, eu quero fazer estágio, mas eu só quero fazer se for dentro de uma empresa que tem um RH estruturado. Eu digo, bom, vamos para o milagre, né? Porque são poucas empresas aqui na região que tem um RH estruturado. Tem muita organização precisando do trabalho do psicólogo organizacional e do trabalho. Você vai chegar lá pioneiro, começando a mostrar para as pessoas o que é que pode ser feito, né? Então, eu concordo com o Virgílio, a gente precisa sair dessa noção, ampliar, saber que onde tem gente trabalhando, onde tem pessoas, né, interagindo, você tem organizações. Onde tem gente e trabalho, você tem organizações. Não precisa ser uma indústria, não precisa ser o comércio, não precisa ser a fazenda. Você pode estar dentro de outro. Inclusive os micro e pequenos, né, negócios. Né? Aqui a gente tem muito isso, muito marcado. E termina que a empresa júnior dá esse suporte muito grande a essas pequenas empresas, né, que precisam de trabalhos menores, assim, em termos quantitativos. São trabalhos, às vezes, mais simples,
mas que eles querem algo de qualidade, e aí a gente tem para oferecer. Mas concordo aí com o Virgílio, eu acho que a gente precisa ampliar. Mas mais do que isso, não é, Virgílio? Mais do que ampliar essa compreensão do próprio profissional de que a organização é mais do que indústria, empresa, é fazer com que as próprias organizações compreendam o papel que a gente tem dentro delas, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, Magno, Rayana, sobre isso? Diga, Magno. Bem, diga mais. Pode falar, Ana. Agora a gente viu o cavalheirismo entrar em ação. Obrigada. Quero cumprimentar o professor Virgílio, nosso professor orientador querido, né, da pós-graduação em psicologia, e realmente, como sempre, essas intervenções no sentido dos desafios, né, porque o professor Virgílio é um grande pioneiro em muitas áreas, então ele vê com clareza essas mudanças, ele já viu muitas mudanças, e nós vemos aí que, além de ampliar a visão de organização, como a Verônica bem falou, no processo de análise da relação do homem com o trabalho, a gente identifica muitos processos psicossociais importantes. Então, a gente consegue formar nesse graduando, né, nesse futuro profissional, trazer habilidades, desenvolver habilidades, competências, né, uma segurança no que pode ser feito dentro de grupos, de organizações formais e informais, né, nessa relação com o trabalho, considerando não só a visão ampliada de organização, como uma visão ampliada de trabalho também. Eu gosto muito da visão de trabalho do Ricardo Antunes, né? Ele não limita o trabalho a uma organização formal, né? Mas é a venda da força de trabalho por qualquer pessoa que necessite dela para sobreviver. E no capitalismo, né, as pessoas são obrigadas, quem não está do lado do capital tem que se render a essa forma de venda da força de trabalho, do seu próprio tempo, e isso envolve uma complexidade muito grande, uma série de aspectos aí que vão desde a relação do sujeito com o trabalho, levando a como isso, a que isso leva, no caso, a satisfação, a saúde, quais produtos que isso vai gerar. Né? Então, a gente tem uma série de antecedentes, de consequentes, de mediadores, e que o aluno, quando ele desperta, realmente, o que a gente percebe, quando ele desperta para essa realidade, descortina uma série de aspectos muito interessantes. A gente vê alunos que realmente se motivam, e apesar de tudo isso que a gente citou aqui, algumas pessoas conseguiram desbravar esse campo com todas as dificuldades por conta dessa motivação, porque é um campo efetivamente encantador. Né? Apesar das frustrações, das dificuldades, da complexidade das áreas, né? São muitas áreas, é um campo interdisciplinar, mas quando alguém realmente se toca, percebe isso, a gente percebe alguns casos bem interessantes. Então, é isso. Magno. Bom, aqui em Feira de Santana, eu tenho começado a perceber algumas linhas de oportunidade para o crescimento da atuação. Né? Uma, inclusive, em conjunto com a empresa Júnior da UFES, né? Que já está estruturada há alguns anos, e uma das estratégias, né, que eles conseguiram desenvolver para conseguir, né, efetivar algumas atividades, ter demandas de serviços, eu acho que é um caminho que também alguns recém-graduados têm conseguido, é atuar diretamente, né, não necessariamente com um RH estruturado, né, como Verônica bem levantou, boa parte das empresas de perfil familiar ou de pequeno porte não tem um RH estruturado, mas se inserirem através de consultorias pontuais, né? Pequenos diagnósticos organizacionais, ou né, se insere com uma demanda mais comum, que é de recrutamento e seleção, mas já consegue, né, de certa forma, educar também o contexto de que existem outras estratégias diagnósticas, e aí já consegue executar um diagnóstico, ou seja, a construção de um campo. Uma outra janela de oportunidade, essa eu acho que é ainda mais interessante, mas que também está em um processo de construção, são aquelas mesmas grandes empresas, né? E eu tive a oportunidade de ter contato com uma delas, uma fábrica de pneus de grande porte, multinacional, inclusive, e ela buscava, né, através também da própria empresa Júnior, um diagnóstico em paralelo ao diagnóstico realizado pela matriz.
E eu acho que isso é uma janela de oportunidade, porque esses diagnósticos, essas estratégias, né, até de intervenção, que são, de certa forma, enviadas da matriz para cá, chegam sem um processo de adaptação, né, à cultura local, ao trabalhador local, ao perfil de gestão necessário para a adequação da organização. E algumas organizações, por vezes, acabam tendo, né, que ter um custo adicional de operacionalizar o diagnóstico enviado pela matriz e fazer um diagnóstico próprio para conseguir ter um resultado mais específico, mais produtivo, né? Eu acho que essa é uma janela que, né, se inserindo a partir daí, com o tempo, obviamente, pode-se construir uma compreensão até da alta gestão de que talvez seja mais produtivo descentralizar esses processos. Mas, é claro, é um processo, né, é um processo histórico. Mas eu acho que é uma janela de oportunidade que tem aparecido, né, que é, num primeiro momento, de correr em paralelo, né, as estratégias, permitindo aí a inserção um pouco mais qualificada. Então, são duas, né, pelo que eu percebo aqui. Uma, né, já apontada pela Verônica, que é de construir um campo onde não há um RH estruturado através de atividades mais simples e educando o próprio contexto, a própria demanda. E a outra, né, diretamente com as grandes organizações, e Feira de Santana tem um cenário muito, muito aquecido nesse sentido, em qualificar o perfil da execução do diagnóstico de forma mais adaptada ao perfil, às demandas locais. Vocês estavam falando, eu estava me lembrando, uma vez eu estava em Mato Grosso do Sul, e eu estava falando da atuação e exercício profissional em POT, e uma pessoa que estava no auditório levantou a mão e falou assim: olha, eu sou psicólogo social, e eu achava que, e eu sou diretor de unidade de saúde, e eu sempre me vi dessa forma. E eu faço, as atividades que eu faço são essas e essas. Mas depois que eu vi você falando sobre o que é atuação em POT, eu me dei conta que eu sou psicólogo organizacional e do trabalho, que eu estou na área de saúde, eu me defino como psicólogo social, mas as minhas práticas são as práticas típicas de um profissional de POT. E isso, eu me lembrei disso, e em função de um comentário que Daiane BenTV faz aí no chat, que uma das questões que a gente também tem que enfrentar, que se relaciona com coisas que vocês falaram, é que como as matérias estão do meio para o fim do curso, nós temos muitas vezes que trabalhar nas disciplinas desconstruindo estereótipos sobre o que é a atuação desse profissional de POT, e tentando mostrar que as pessoas, efetivamente, dentro da nossa própria profissão, há um grande... Aí a nossa própria profissão, estou falando da psicologia, que há um grande desconhecimento do que é a área, né? Do que nós fazemos. O que vocês acham? É interessante, viu, Adriano? Quando você falou isso, eu me lembrei de... Normalmente, nas disciplinas de POT, no sexto semestre, a gente recebe os alunos que eles chegam ávidos por uma identificação com a área, com a teoria, com a abordagem teórica, né? E aí já chegam aqueles que já se identificam com a abordagem comportamental, outros já são mais psicanalistas, outros já são mais humanistas, e já estão, assim, nesse processo de identificação, quase se sentindo psicólogos, né? E aí a gente chega desconstruindo um pouco essa questão de escolha por abordagem, mostrando como, na verdade, essa escolha profissional já foi muito pautada por essa questão de abordagem, depois passou para áreas, e agora a gente está trabalhando justamente no sentido dos processos de trabalho. Então, a tendência é a gente querer quebrar um pouco mais essas fronteiras, né? E uma das formas que eu utilizo para mostrar para eles a importância do trabalho na saúde mental, né? Eu vejo que é uma forma que, através desse link, eles conseguem identificar de forma interessante pessoas que já sabem fazer anamnese, já sabem fazer atendimento, já fazem acolhimento e, até o momento, desconsideravam absolutamente a esfera trabalho da vida daquela pessoa que ele está atendendo, né? No nível individual mesmo. E, a partir daí, a gente começa a construir casos e observar situações nas quais a esfera do trabalho tinha sido deixada de lado, e a gente reconstrói, incluindo a esfera trabalho. Então, no momento, eles conseguem perceber o tamanho
que essa esfera tem na vida, na subjetividade, tanto no nível individual quanto nos grupos, e aí a gente consegue chegar para eles com uma ideia de organização muito mais interessante, porque se eu chego para um aluno que não sabe o que é organização, com uma série falando em dialeto administrês, como a gente fala, eles vão rejeitar de imediato, né? Eles não têm obrigação nenhuma de gostar disso, assim, dessa maneira. Então, a gente tem que mostrar de uma maneira interessante, realmente mostrar um sentido, né? Então, tem sido interessante isso. Eu queria comentar, Adriano, inclusive porque a gente tem aqui uma coisa muito legal, que é psicólogos dentro das escolas, né? As escolas privadas. Nós temos nossos ex-alunos lá. E eles me procuram dizendo isso, né? Eu entrei como psicólogo educacional, mas eu estou fazendo pote, Verônica. E eles estão começando a discutir com esses gestores das escolas a necessidade de contratar um psicólogo de pote, dizer assim, olha, eu não estou conseguindo dar conta de tudo, não. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra. Vamos chamar uma pessoa de pote aqui, vamos juntar. Contrata 2, eu fico com a parte de educação e você fica, o outro vai ficar com a parte de pote. Então, a gente vê muito isso. Uma outra coisa que a gente vê são os psicólogos da área de saúde que vão para a CAPES, para o CRAS e que se tornam coordenadores, vão para a área de gestão, né? E que correm também, às vezes, para a gente que é de pote, e dizem assim, gente, preciso de um suporte, porque eu me formei em psicologia, mas eu sei muito pouco de gestão, eu estou tendo dificuldade para coordenar, para administrar equipe, para trabalhar com os conflitos, para mediar conflito em equipe. Né? Ou seja, quando eu começo a disciplina, eu já começo a minha disciplina puxando isso, né? Dizendo assim, olha, pote vai estar na sua vida onde quer que você vá. Sinto te dizer, você é trabalhador, vai estar participando de equipes, vai estar se relacionando com pessoas. Então, tudo que você for observar nessa disciplina, que eu for te disponibilizar, não significa que você tem que sair daqui e escolher essa área, né? E aí, quando o Adriano faz assim, como é essa coisa de desconstruir, né? Que Daiane falou aí. A gente realmente tem que desconstruir. Primeiro, porque a gente percebe, muitos colegas no curso chegam mesmo para mim e dizem assim, olha, velho, eu não entendo nada da sua área. Eu acho tão legal quando alguém chega e diz, eu não entendo nada da sua área. Tem um aluno aqui que está precisando de um suporte, está precisando de um socorro, né? E muitas vezes eles vêm também com aquele preconceito, que é uma coisa que Zanelli fala muito, né? Traz muito na fala dele, o preconceito com a área de pote, que foi uma das questões também levantadas por uma das alunas, ex-alunas, aliás, uma aluna de final de curso, que ela disse assim, velho, eu acho a linha muito tênue entre a quem é que a gente serve, né? Porque às vezes o trabalhador acha que a gente está a serviço da empresa, a empresa às vezes desconfia que a gente está única e exclusivamente a serviço do bem-estar do trabalhador, e a gente fica nesse meio do caminho tentando mostrar para os dois que nós estamos a serviço dos dois. Nós estamos, na verdade, a serviço do bem-estar desse ser humano, desse trabalhador, mas também como somos contratados pela empresa, estamos ali para prestar um serviço também para a organização, e que isso pode ser feito junto. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, você mostrar que você pode fazer as duas coisas. Você pode mostrar ao gestor que ele pode alcançar os resultados sem precisar, né, causar sofrimento ou adoecimento a essas pessoas. Essas pessoas podem trabalhar de uma forma muito mais saudável, muito mais satisfeita e motivada, levando sua organização aos resultados que ela quer. Então, a gente ainda tem esse preconceito, que tem aluno que chega no 6º período com essa visão de que nós somos os cúmplices do capitalismo, né? Olha a galera ali, que é a galera rica, né? Porque todo mundo acha que que o pessoal de pote é rico, então é o pessoal rico que ganha dinheiro em consultoria, né? E que fica a serviço do capital aí. É muito difícil a gente desconstruir tudo isso, é um desafio muito grande. E fico feliz também com os nossos egressos, que foi uma coisa que eu não comentei, mas eu acho que Magno comentou, que estão oferecendo serviço de consultoria, que estão montando as suas consultorias, né? Que estão enfrentando essa dificuldade, esse desafio, que é construir seu nome no mercado como um consultor da área de psicologia organizacional e do trabalho. Eu admiro muito essa coragem e essa força, né, que esse pessoal está tendo, porque precisa, a região precisa, existe demanda, né? Agora a gente precisa divulgar um pouco mais nossa área, realmente. Magno vai falar alguma coisa, não? Não me sinto contemplado. Eu acho que essa dimensão de impacto da formação
que envolve, né, a competência básica do psicólogo, não é útil somente àquele psicólogo que vai trabalhar na área, mas qualquer psicólogo que está inserido em organização, inevitavelmente, ele ganha, ele se torna um profissional enriquecido com um olhar, quando ele consegue ter a habilidade, a competência mínima de avaliar o contexto, avaliar a instituição, avaliar o papel, né, e o local onde ele se insere. Eu acho que isso, né, eu geralmente utilizo também muito desses argumentos para conseguir ganhar a adesão e o interesse dos alunos. Eu tenho visto que tem impacto, né, tem impacto. Mesmo aqueles alunos que, né, bastante, né, já com um perfil já mais construído, né, aqui também o perfil da oferta das disciplinas de POT é ali no quinto, sexto período, sexto semestre, ou seja, muitas vezes o aluno já vem com aquela área que ele se encantou entre o segundo e o quarto semestre, né? E aí você tem que desconstruir um pouco disso para conseguir ganhar espaço de atenção e de interesse desse aluno. Isso é engraçado, mas é um desafio, né? Não é um desafio só da POT, né? Mas é um desafio. Na verdade, porque muito aluno entra já decidido no primeiro semestre, a gente vê que ele já entra na clínica. E aí a gente tem que construir para que ele se abra para outros campos da psicologia e depois uma segunda onda para dizer, olha, não é somente isso que você viu no segundo e terceiro semestre. Tem mais coisa pela frente. Só uma coisinha. Eu também. Só uma coisinha. Uma coisa que eu fiquei pensando. O meu é coisa básica dessas transmissões ao vivo. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Manuel Saveia, lá de Angola, que está assistindo aí o debate de vocês, né? Ele também passou pelo nosso programa, então a tecnologia permite essas coisas. Estamos aqui ao vivo em Angola. E mandaram aqui, Cristina Miyuki mandou um alô para Magno, da Umesp, que outras pessoas estão falando aqui, eu vou dar algumas leituras. Mas eu tenho uma observação, uma coisa para colocar para vocês, mas todo mundo levantou a mão aí, é a Verônica ou a Rayana que vai primeiro? É bem rápido, só lembrando, gente, que diante dessa pergunta de Dai, tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer nessas disciplinas de POT inicialmente, que é o debate sobre o compromisso social. Compromisso social na psicologia organizacional do trabalho é uma coisa bem interessante. Nesse momento, a gente consegue, né, trabalhar com eles, né, de uma maneira bem legal e desconstruir e abrir mais essa necessidade deles de conhecer. Eu poderia fazer abrir uma divergência, mas Verônica, faça você o seu comentário, porque eu tenho duas coisas para falar, uma agora já é em relação a isso. Eu só queria comentar que eu estava lembrando aqui com a fala de Magno, de quando eu dei uma optativa no quarto período, eu tive um resultado muito bom de engajamento dos alunos na área de POT. Me lembrando aqui que muitos que foram meus alunos nessa disciplina de quarto período depois seguiram a área, né? E se engajaram. Então, é um outro recurso que a gente tem também, como a gente atualmente não tem perspectiva de mexer nas grades, oferecer algum tipo de atividade para eles, né? Além de pesquisa e extensão. Uma coisa mais, né? Porque minha optativa era 2 vezes na semana. Então, era uma coisa mais frequente, né? Essa frequência fazia com que a paixão acontecesse mais rápido. Teve um resultado muito bom. Adriano, posso só complementar? Uma das estratégias que a gente aqui na UFES acabou conseguindo operacionalizar, e não foi nem recente, né? Eu havia lecionado na UFES como professor substituto há uns 5 anos atrás, e nesse período lá a gente tinha uma prática, e tem até hoje, de poder propor disciplinas optativas em fluxo contínuo, e aí segue os trâmites até oficializar a disciplina. E percebendo um pouco dessa carência, a gente conseguiu formalizar e elaborar uma disciplina optativa de consultoria, pesquisa e consultorias em psicologia organizacional. Eu lecionei essa optativa recentemente, turma cheia, é claro, turma cheia não significa necessariamente que todos os alunos são interessados, mas
a carência de optativa nas universidades públicas fazem com que boa parte das temáticas tenha a turma cheia, mas a gente conseguiu ter um debate, fazer um debate interessante voltado justamente para esse perfil de formação que é do consultor, que nos currículos, né, comuns, quando a gente tem aquela pequena carga horária, atualmente, pequena carga horária em boa parte dos cursos dedicadas à psicologia organizacional, a gente não tem muito tempo para capacitar o aluno sobre como desenvolver, elaborar um diagnóstico, qual é o procedimento de análise de dados. Então, isso eu acho que pode ser uma estratégia que contribua um pouco na formação. É claro, isso é mais fácil nas universidades públicas, porque a gente tem, de fato, mais autonomia na oferta das optativas. Laila Carneiro, aqui da UFBA, ela está colocando aqui uma sugestão, que a oferta de serviços pontuais para a própria universidade, nesse formato, Magno, de consultoria, pode ser também uma alternativa de criação de oportunidades de prática. E aí eu acho que essa é uma ideia interessante. Aqui mesmo na UFBA, uma parte do trabalho que nós fazemos na SUPAD, na Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento, foi estruturado justamente a partir dessa lógica, né? De oferecer a estudantes uma oportunidade de um campo de estágio, porque, afinal de contas, a própria universidade, no nosso caso, a universidade pública, faz sentido que o estudante aprenda e também trabalhe nesse contexto, ajudando a aperfeiçoar suas práticas. Mas uma coisa que vocês falaram, e aí é uma tensão que eu queria um pouco da reflexão de vocês, é o seguinte: parece que não há dúvida de que o padrão básico é 1 ou 2 disciplinas na graduação relacionadas à POT. E nós falamos que não há uma visão, né? Isso é muito pouco para dar uma visão da área. Quando a gente olha, por exemplo, para o modelo de competências da formação em POT, da SBPOT, a gente vê que tem 12 áreas listadas para atuação profissional. E uma das justificativas para o modelo é justamente que a graduação não dá conta de conhecer a área dessa amplitude. Então, a gente tem também, ao mesmo tempo, que a gente se esforça, a gente bota profissional para consultoria no mercado, com a visão também muito limitada da nossa área, né? Então, o que vocês acham disso? Porque, na verdade... E como é que a gente faz, já que as nossas pós-graduações, as pós-graduações que são oferecidas no interior, não só no interior aqui, elas são extremamente limitadas também, elas tendem a focar gestão de pessoas e, mesmo assim, alguns aspectos, basicamente recrutamento e seleção, e alguns aspectos limitados. Então, como é que vocês veem essa tensão dentro da formação, a partir da experiência de vocês nos locais aí, onde vocês atuam principalmente? Bom, tem um dado de realidade, que é a formação da graduação, pela própria descrição da diretriz, é básica e generalista. Ela é básica e generalista em tudo. A gente sabe disso. Ele não sai de lá clínico, ele não sai de lá escolar, ele não sai de lá psicometrista, ele não sai psicólogo organizacional. Infelizmente, é muita coisa para se ver em um tempo que já é extenso, 4.000 horas, que acabam refletindo aí 5 anos. É um curso extenso para a realidade atual, onde tudo é muito imediato, tudo é para ontem. Se a gente pensar que, né, eu acho que eu não tenho um termo assim, uma porcentagem certa, mas eu tenho certeza que mais de 80%, né, dos graduados da Bahia, né, são oriundos de instituições privadas, ou seja, 5 anos ali, né, fazendo uma formação, pagando mensalmente, é custoso, e ele sai básico e generalista, né? Por mais que tenha a proposta da ênfase, que já auxilia muito, do meu ponto de vista, eu acho que foi um ganho para a formação, mas ainda assim ele sai básico e generalista. Eu acho que uma possibilidade é realmente permitir uma ampliação maior das possibilidades de formação de pós, né? E aí, é claro, a gente tem um cenário um pouco complicado de pós-graduação lato sensu, né?
mas eu acho que também as universidades públicas poderiam começar, de certa forma, fazer um esforço também na formação lato sensu, né? Até pelo perfil da universidade pública brasileira, a gente se preocupa muito com a formação stricto sensu, com a pós-graduação em termos de mestrado, doutorado, pesquisa, extensão, e muitas vezes a gente não tem muitas propostas de especialização lato sensu, né? E as poucas que tem são muito demandadas, né? Acabam tendo um impacto muito significativo, como algumas que tem o próprio Instituto de Psicologia apresenta, né? E eu acho que essa é uma saída, começar a criar um modelo de perfil de lato sensu, porque a gente sabe que, de certa forma, as universidades públicas não têm tanto a vinculação com as, né, restrições de natureza de vinculação de professores com qualificação mais alta, ela já tem esse corpo docente. Então, direcionar esse corpo docente, talvez, para a estruturação de pós-graduações lato sensu, não só estrito sensu, seria uma possibilidade. Isso não isenta a dificuldade da locomoção geográfica, mas, por outro lado, né, aproveitando aí as atualizações em tempos de pandemia, né, a gente poderia começar a pensar em propor isso de maneira remota também, ou parcialmente remota. Isso já é realidade em algumas universidades, né, não só aqui da Bahia, mas ofertar alguns cursos, né, mesmo à distância, porque a gente sabe que tem uma parcela significativa de profissionais que querem se qualificar, e se qualificar de fato, né, com um impacto de qualidade, de eficácia no aprendizado, mas que não tem condição de fazer essa migração pendular para a capital. Eu fiz um comentário e eu acabei deixando pelo caminho, quando a Rayana falou do compromisso social. Eu disse que eu discordava. Deixa eu deixar mais claro, né? Porque é uma coisa assim meio jogada assim de vez. É que, na verdade, a gente não vê dos diversos a gente não vê de outras áreas da psicologia uma demanda para que as áreas afirmem esse compromisso social. E eu acho estranho que esse pedido seja feito a pote. E eu já vi isso sendo pedido. Por exemplo, uma vez eu acompanhei fui dar um apoio a uma empresa júnior de psicologia que estava tentando se estruturar numa universidade pública e ela estava enfrentando uma série de resistências. E os estudantes convocaram um debate, e no meio do debate, uma das coisas que eles estavam dizendo para justificar a sua existência, que já tinha sido aprovado pelo colegiado do curso, que tinha uma legislação da universidade que permitia a criação, antes mesmo da lei federal, era que eles faziam trabalho social. Como se eles tivessem assim, que pagar um pedágio para dizer, olha, nós somos pessoas boas, nós temos compromisso, nós não somos aqueles que vão chupar o sangue do trabalhador, nós não estamos vendidos ao capital. E aí eu acho que isso é colocar a área numa posição meio esquisita, porque você não pede isso de outras unidades. Então, eu tenho uma resistência a isso em função dessa ideia. E em função do fato de que, efetivamente, nós somos uma área da psicologia aplicada que temos a possibilidade de atuar em vários contextos. Com uma vantagem, aí é uma opinião minha, sobre outras áreas, que nós não atuamos junto às pessoas quando elas estão numa situação de fragilidade muito grande. Porque quando a pessoa vai para a clínica, ela está fragilizada. Ela não vai à clínica se ela não estiver fragilizada. Quando você encontra a pessoa no âmbito da jurídica, é uma situação normalmente de conflito que está instalada. Na hospitalar, a pessoa está fragilizada na área de saúde. Na área da psicologia organizacional e do trabalho, na maioria das vezes, não. O contato é diário, é de longo prazo, ele tende a ser mais constante. Eu acho que a gente produz um impacto, tem um potencial de produzir impacto sobre as pessoas significativo, importante. Então, eu tenho uma dificuldade, às vezes, não com o trabalho individual, para não me entender. Acho que a gente tem sempre que afirmar
mostrar como a psicologia contribui para a sociedade como um todo, até para a gente continuar legitimando a profissão da psicologia junto à sociedade, mas não especificamente somente a nossa área, entendeu? Por isso que eu falei aquela hora, não, eu tenho um problema aí com isso. Mas é óbvio, a gente tem que discutir a ética e o compromisso social da profissão, ela é uma necessidade recorrente. Não sei se faz sentido para vocês. Fez sentido, sim. Para mim, agregou bastante a compreensão. Coloca uma interrogação e a gente sempre avança. Quando a gente discute o compromisso social da POD, a gente acaba discutindo também o compromisso social das outras áreas da psicologia. Isso é muito interessante. Tem sido bom, né? Para eles, né? No momento que eles estão chegando no componente. Isso tem uma contextualização também. E uma outra coisa positiva que eu vejo são os casos de compromisso ético também, que alguns autores trazem, mostrando conflitos éticos que a gente vivencia, e eles acabam vivenciando isso na disciplina também. Eu vejo que é uma dimensão que a gente precisa abordar. Talvez existam outras formas, né? Mas eu fico aí com o que você falou, achei pertinente também. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu só de sugestão, sempre que posso, eu insiro esse desafio sobre compromisso social e uso um texto escrito pelo professor Vigílio, né, pelo professor Yamamoto, sobre compromisso social e ético, desafios para a atuação do psicólogo organizacional do trabalho, que é um texto que já vem aí sendo escrito e reescrito ao longo do tempo. Eu acho que faz uma excepcional discussão. Não tenho nem como avaliar, porque são meus professores escrevendo. É o primeiro capítulo do Livro Vermelho. Primeiro capítulo do Livro Vermelho, né? E que faz uma excelente abordagem sobre essa discussão, né? Sobre que compromissos são esses, que social é esse, quais são as dimensões desse social e desse compromisso. A gente já está avançando com o horário, daqui a pouco está na hora de terminar. Eu acho que tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar, porque a gente não... algum desses vários pontos que foram comentados, que vocês gostariam de elencar? Adriano, eu queria comentar isso que você falou. Antes de você falar do compromisso social, você falou sobre o que a gente pode fazer, já que a gente tenta um pouco as disciplinas. Verônica, você tão poucas disciplinas travou. Enquanto ela volta, Magno, o Rai. Eu também queria, enquanto ela volta, falar sobre essa questão da sugestão, né? Sugestões. De fato, eu me senti totalmente contemplada com a sugestão que Magno fez, bem estruturada, sobre a possibilidade de... Vel, enquanto você travou, eu peguei o gancho aqui, estou desenvolvendo, daqui a pouco a gente... Eu estava escutando vocês. Tava? Joia. Então, assim, concordo plenamente com o Magno, mas acho que ainda durante a graduação, ainda nos últimos momentos da formação, a gente pode estar ofertando algum outro tipo de formação de extensão. Aí caberia às universidades públicas, mas eu vejo que as universidades públicas, pelo pouco número de docentes que têm, estão isoladas. Eu falo por mim, me sinto isolada, apesar de ter um contato muito bom com todos vocês através do grupo de pesquisa, mas em termos geográficos, né? Então, acho que seria bastante proveitoso um esforço conjunto no sentido de uma pós-graduação lato sensu, com base na prática mesmo, com bastante conteúdo prático, porque eu vejo que as lato sensu têm muita preocupação teórica, que a gente conseguisse estruturar realmente, né? Os professores que nós temos, e que ao longo do tempo a gente fosse desenvolvendo também outras ações mais pontuais de formação. De repente, pegando um exemplo do espírito de rede que Verônica comentou aí do Vale do São Francisco, quem sabe a gente não monta alguma coisa em rede entre as universidades para apoiar esse desenvolvimento e a gente ir suprindo dessa forma algumas carências, né? Porque se está todo mundo isolado, se a gente se organiza em alguma atividade em rede, de repente a gente consegue superar algum obstáculo. Diga, Verônica, você começou a falar e travou aquela hora. Sim, assim, para além dessas questões que Rai e Magno colocaram, da importância das formações, das pós-graduações lato sensu,
eu sempre penso, no meu retorno após o doutorado, que a gente pense em ações para despertar o interesse do aluno, né, antes dele chegar nessas disciplinas. Então, eu fico pensando realmente nessa coisa que a Adriana falou, desses projetos de extensão voltados para dentro da própria comunidade acadêmica. Ou que a gente forme ligas, ou um núcleo de pote, uma liga de pote, junto com a empresa júnior, forme um grupo em que o objetivo principal desse grupo que gosta, se interessa e estuda, né, o pessoal já de final de curso, que eles construam ações para o início do curso, palestras, oficinas, né? Por exemplo, quando a gente lança oficinas de oratória, como preparar um currículo, como se comportar numa entrevista, toda vez que a gente lança alguma coisa que tem a ver, sabe, com a área de pote e que tem a ver com a vida deles, isso desperta esse contato. Eu acho que a gente pode pensar em ações desse tipo. Planejamento de carreira, que é uma coisa que as pessoas estão se interessando muito, né? Tipo, como começar a pensar a sua carreira desde o início do curso. Fazer uma atividade lá no primeiro ano, primeiro e segundo semestre, abrir algumas vagas. Então, assim, eu acho que a gente pode. E essa coisa que Rai falou, né? Porque quando eu falo muito a gente fazendo ali dentro da Univasf. Mas eu hoje sinto essa necessidade de a gente se articular com esses outros cursos de faculdades privadas daqui da região, para que a gente também não faça uma coisa só para a gente, para que a gente amplie isso. Então, essa coisa da rede, de eu poder hoje ter uma relação muito próxima com os coordenadores, né, que foram meus ex-alunos, eu tenho uma relação muito legal com eles, que são coordenadores de curso hoje, isso dá uma possibilidade da gente se juntar, escutar esses coordenadores, escutar os professores, escutar os alunos dessas instituições, fazer ações realmente mais coletivas, que envolvam pessoas de diferentes instituições e alunos das outras instituições, para que a gente veja se a gente consegue fazer uma formação mais igual desse profissional de pote, que não fique um, né, com uma qualificação melhor e o outro pior, mas que a gente possa ir caminhando junto nesse preparo para o mercado, né? Ô, gente, já estamos avançados no tempo, Dri, mas eu tenho que pontuar uma coisa Então, importante. tranquilo, Pode ser? falar. Pode. É rapidinho. É uma proposta que a gente veio falando aqui no nível o que Vel falou aí em relação à ação dentro do curso, está dentro de um nível mais técnico de intervenção. O que a gente falou nas redes, a respeito das redes, está no nível mais estratégico. E eu estou pensando aqui numa abordagem mais política mesmo, em relação à formação. O que a gente tem visto é que os cursos, os PPCs de psicologia, têm sido feitos respondendo a uma característica da região. Eles têm, os que eu conheço, pelo menos, eles têm um papel, assim, reativo. Então, se a região ela tem uma tendência clínica, vamos oferecer pessoa, né, formação em clínica, enfim. E eu vejo que a gente precisa realmente reforçar o papel proativo, né, de desenvolvimento das graduações em psicologia, ofertando áreas que não estão tão desenvolvidas naquela região, justamente para desenvolvê-las. Porque se a gente ficar nesse viés reativo, a gente não desenvolve, né? Então, foi algo que me incomodou, tem me incomodado, é algo bem específico dessa região aqui, mas eu acho que pode ser levado para outras discussões aí, no nível da ABEP, do MEC. É isso aí. Eu acho que é interessante, Aya, que você fala, porque isso se conecta com aquela coisa que a gente estava comentando logo do início, das características regionais, como a Verônica falou, por exemplo, da inserção nas fazendas. Eu acho que a psicologia organizacional do trabalho ela dá a gente essa possibilidade de um olhar sobre a dinâmica econômica e social da região mais ampla do que outras áreas, e de repente, no limite da possibilidade, os projetos de extensão e de pesquisa que se voltassem para compreender também isso, ajudariam a dar justamente esse norte de como influenciar nos projetos pedagógicos de curso, né? Eu acho que isso é importante, porque uma coisa que acho que transparece disso é que muitas vezes os projetos pedagógicos são também importados para as faculdades do interior, sem levar em consideração esses aspectos de regionalização. E aí isso vai aparecendo o tempo todo. O pessoal de avaliação psicológica se pergunta como é que determinados fenômenos psicológicos se manifestam em
em populações específicas. A pesquisa de Virgílio mesmo nas fazendas aí de Petrolina fez com que ele mudasse uma direção de pesquisa e desconstruísse um conceito de comprometimento como um conceito tridimensional que já estava estabelecido há algum tempo, e ele voltasse a comprometimento como um conceito unidimensional em função do que viu na região, que não era explicado, né? O fenômeno não era explicado, o vínculo organizacional não se explicava aí da mesma forma que se explica em outros lugares. Então, eu acho que isso abre, a gente tem um caminho aí de discussão de regionalização, de compromisso social da psicologia, de entender essa realidade própria e transformar essa realidade, e como é que a gente faz com que isso se manifeste no conhecimento da psicologia, que, óbvio, ele não é que haja uma psicologia nova, mas é como é que ela se modula nas diversas realidades, né? E acho que tem um caminho interessante por aí também, muito significativo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que nosso tempo está batendo. Não? Então vou pedir a vocês abrir para vocês para as considerações finais, que já temos 1h50 aqui falando, para considerações finais e despedidas. Quem vai começar? Magno, que levantou a mão. A Rayana apontou para a Verônica. Vá, Verônica. Apontaram a você. Eu levantei a mão justamente para dizer, podem ir, fiquem à vontade. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que esse nosso encontro, esse nosso debate superou minhas expectativas. Você vê que quando a gente está junto e está em rede, a gente tem muito mais ideias, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que a gente está, com a realidade que a gente está lidando, e quantas ideias interessantes a gente teve aqui hoje. E espero que quem está escutando a gente, se quiser se juntar, venha, né? Procure a gente pelos diversos meios de comunicação. E é isso, a gente tem que se juntar, que se unir, né, Rai? Não vamos deixar você sozinha, não. Eu também me sinto meio só aqui, mas hoje eu já tenho uma rede grande. Mas eu acho que é isso, é a gente entender que sozinho a gente realmente não vai dar conta, porque os desafios são grandes, mas que a gente precisa pensar, e pensar no futuro. Acho que esse final aí da fala de Rai, da fala de Adriano, sabe, vamos parar de reagir, porque você monta um projeto de curso porque precisa de clínica, e você passa 20 anos com aquele currículo, botando clínico Aí não tem mais onde essas pessoas estão em clínica trabalharem, o mercado está saturado e o mundo está aí numa mudança numa velocidade absurda. E acho que esse momento da pandemia, do isolamento, onde a tecnologia e as redes estão aí nos socorrendo, nos auxiliando e nos unindo, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para compartilhar mais essas ideias e colocar em prática, né? Vamos sair daqui para botar a mão na massa e fazer acontecer. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada. Pois é, isso mesmo. Faço minhas as palavras de Verônica. Assim, um momento bem importante da gente estar discutindo questões, trazendo à tona dificuldades. Eu sinto assim como é um privilégio nosso nesse momento. Agradeço muito ao olhar do pós-psi, o olhar cuidadoso. O pós-psi, eu sou suspeita para falar, porque eu sou graduada, pós-graduada, mestrando, doutorando, e estou trabalhando na UFBA hoje, né? Eu vejo assim que é um ambiente altamente estimulante, ético, mostra não só como a gente pode construir conhecimento, mas assim com ética mesmo, mostra como a gente pode construir valores solidários. Eu sou muito grata a essa pós-graduação, eu sou suspeita realmente. É uma pós-graduação realmente de excelência em todos os sentidos. E com isso, eu acho que com essa força da pós-graduação em psicologia, a gente poder olhar para o interior e desenvolver formas de avaliação, de diagnóstico, mas de uma maneira sólida, bem pensada, articulada, como sempre, né? A gente procura fazer as coisas com uma certa com o cuidado que merece ser feito e com a proposta de melhoria para todos mesmo, porque a intenção não é denunciar, não é um olhar fiscalizador, vigilante em relação à atuação do psicólogo na área, nem um olhar no sentido de delimitar fronteiras, é um olhar no sentido do cuidado da formação e de uma atuação qualificada mesmo. Então, a gente demorou tanto para conquistar essa área, por que a gente vai permitir que ela seja realizada de uma maneira
né, qualquer, por puro desconhecimento, por pura falta de conhecimento, né? E que as pessoas não têm responsabilidade sobre isso, se elas não tiveram acesso ao conhecimento. Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Então, para mim, esse é o maior ganho. Fora esse, a estruturação das redes que a gente pôde fazer a partir desse incentivo. Aqui mesmo em Conquista, a gente estava com os profissionais de porte altamente desarticulados e a demanda era tão grande que com um simples convite que eu fiz num curso, num grupo, vieram várias pessoas. Então, a gente está sentindo essa necessidade realmente de se articular. Eu peço aqui aos profissionais que vieram para o grupo, que chamem outras pessoas que estão na área atuando, para a gente poder estabelecer um diálogo construtivo nesse sentido. E agradeço ao Adriano também e a todos vocês. Bom, aproveitando, agradecer, né, claro, ao convite do PPG-Psi. Eu acho que eu tenho um histórico, acho que os três talvez tenhamos um histórico bem similar, até porque, por ser do Estado, quem formou no Estado e fez mestrado ou doutorado, está fazendo doutorado, no caso de Verônica, mas na Bahia, inevitavelmente, passou pelo pós-psi. Eu também fiz graduação, mestrado e doutorado na UFBA, então também me sinto em casa e sempre à disposição dos convites vindos do programa de pós, né, e do curso de psicologia da UFBA. Eu acho que eu considero super proveitosa. Agradeço também as palavras dos ouvintes aí, dos participantes que mandaram lembranças, fizeram questões. Eu acho que a gente, né, tem tudo para realmente construir, Adriana, essa proposta de uma rede que não se limite a uma rede de discussões, mas uma rede de práticas também, pensar projetos, inserir colegas, né, que estão em instituições, em rincões que realmente, né, têm uma dificuldade ainda maior do que a nossa. A gente sabe que, eu acho que há alguns anos, se bem me falha a memória, uns 8 anos atrás, eu tive numa reunião do Conselho Regional, e tem uma subsede Sertão localizada em Feira de Santana, mas essa reunião que eu fui foi ainda em Salvador, e há uns 8 anos atrás haviam mais de 50 faculdades de psicologia na Bahia. A gente tem um número que às vezes é surpreendente até para estados maiores do que a Bahia. São 64 hoje. 64 hoje, ou seja, 64 cursos de psicologia, todos eles, obviamente, com uma ou mais disciplinas de psicologia organizacional, né? E construir uma rede, eu acho que fortaleceria bastante. Eu acho que esse é um pensamento que pode sair daqui, pode ter consequências positivas. E agradecer a todos. Tomara que a gente consiga dar consequência, né, a esse debate. Eu pessoalmente fico muito feliz assim, né, da possibilidade do encontro, e do encontro propriamente dito, não só da possibilidade, mas do encontro efetivamente, e das possibilidades que se abrem. Como eu disse, pensando do ponto de vista de programa de pós-graduação, tem tudo a ver com a nossa missão, o desenvolvimento e a formação de pessoal. E o nosso alcance é estadual, né? É o único programa. Então, é do interesse do programa de pós-graduação institucional, e aí o interesse pessoal também, da gente contribuir da forma que for possível com o desenvolvimento da psicologia no geral, e no caso específico da nossa linha, da psicologia organizacional do trabalho, em todo o Estado, porque profissionais melhores qualificados significa uma melhor prestação de serviço à sociedade, em todos os níveis, em todos os ramos. E uma melhor prestação de serviço significa que nós atendemos às demandas da sociedade que são postas e que justificam a existência da psicologia e do profissional de psicologia. É maior qualidade de vida, se a gente quiser traduzir, quando a gente presta um melhor serviço. Isso significa, em todos os aspectos, maior qualidade de vida para a sociedade. Eu acho que é isso que todos nós buscamos, um trabalho bem feito, com ética e compromisso dentro daquilo que dentro de um embasado no conhecimento científico. Então, agradecer a todos vocês, né, pela presença e participação, e torcer para que essa rede se fortaleça, essas relações cresçam, porque, afinal de contas, as nossas relações vão muito além
dos contatos pela universidade, né? Acho que nós estudamos todos juntos, né? Em algum momento, pela graduação e pelo mestrado, nós nos encontramos em várias ocasiões e a gente tem isso aí também para levar adiante. Certo? Então, agradecer a vocês pela presença e aqueles que nos assistiram e lembrar que esse vídeo e esse áudio estão disponíveis no Facebook, no YouTube e no canal do Spotify do programa de pós-graduação em Psicologia da UFBA e deixar as redes do programa aberto a vocês para que a gente desenvolva outras atividades e outras propostas. Minha gente, muito obrigado e até breve.